E teve um caso também que a senhora falou que perdeu o sono, que foi de um padrasto que torturava a criança. Como é que foi esse caso? Cara, isso foi em Madureira. Esse padrasto, ele levou essa menina de 4 anos de idade, ele pendurava ela de cabeça pra baixo. Ele bateu muito nessa menina e ele levou ela quase morta pro hospital, né? As únicas testemunhas eram os irmãos menores, que eu também tentei ouvir, mas nada me falaram. Não conseguiam expressar, sabe? É aquela realidade muito distante da que a gente vive. A mãe na audiência com uma criança no braço, um bebezinho recém-nascido, filho do cara, né? A mãe completamente apática. Assim, parecia que ela não tinha perdido uma filha, né? E essa menina sofreu muito antes de morrer, essa menininha, porque ela se revoltava contra os abusos dele. Eu não sei se ele também abusava dos outros irmãos, mas como ela se revoltava, ela apanhava. Então ela irritava o cara. Então, eu não conseguia ler a denúncia desse processo. Eu passava para minha promotora ler, porque eu lia a denúncia e a minha voz embargava. Porque a denúncia era uma via crucis de uma menininha de 4 anos, né? E isso dói. Esses casos envolvendo crianças, hoje em dia na violência doméstica, quase que eu tive que ficar responsável, né? Porque saiu uma lei dizendo que eles tinham que ser julgados preferencialmente na violência doméstica, salvo se não existisse uma vara especializada. E ainda bem que o tribunal criou essa vara especializada, porque sem dúvida nenhuma, os casos que mais mexem comigo, os casos que mais tiram o meu sono, são aqueles que envolvem crianças como vítimas. Ainda mais esses casos de crueldade. Eu peguei um lá em Madureira também, que era uma coroinha lúcida, dos seus 75 anos, que foi estuprada por dois caras no Morro do Fubá. Então era uma coroinha com a cabeça toda branca, completamente lúcida, e ela contava aquilo assim, que também foi muito triste, porque são vulneráveis, né? Idosos, crianças. Então, sem dúvida nenhuma, eu ainda não sabia que eu ia estudar isso mais a fundo, porque eu ainda estava em Madureira, foi antes de eu me debruçar nesses estudos, mas sem dúvida nenhuma são crimes que me chocam mais e mexem mais comigo. Não, inclusive eu queria até fazer um apelo pro Legislativo, não sei o que a senhora acha. Eu trabalho atualmente na delegacia de idoso aqui do Rio de Janeiro. E essa questão da medida protetiva para idoso, acho que não está previsto na lei do idoso, né? Então seria uma iniciativa legal para facilitar, porque tem muito idoso que às vezes, mesmo sendo homem, ele está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade bem grande. E muitas vezes ele é vítima de parentes, é vítima de desvio dos proventos e maus tratos e tudo. E quando é mulher, a gente consegue mais fácil. Mas às vezes quando é um idoso homem, você vê que o cara está numa condição super fragilizada. Então fica a dica aí eu vou te falar, quando teve essa criação dessa vara, da criança e adolescente vítima, a gente lutou muito para que fosse incluído o idoso também, porque esses crimes vão para onde? Acho que não vai para a vara do idoso. A vara do idoso é a competência cível. Ou quando é uma competência, tipo o caso da Santa Genoveva, que envolve uma coletividade de idosos. Mas quando há um interesse individual, a vara do idoso ela não tem no estado do Rio de Janeiro a competência criminal. Então isso cai aonde? Cai na vala comum, numa vara criminal ou de um juizado especial criminal, dependendo do crime. Cadê a prioridade que o idoso faz jus pelo Estatuto do Idoso? Então, podem sim ser conferidas medidas protetivas a idoso, inclusive homem, não é o caso da vara da violência doméstica, e sim da vara onde cair esse processo, que infelizmente vai ser uma vara criminal comum. Não. Pode sim, até porque o 319 do Código de Processo Penal, que previu todas aquelas medidas assecuratórias diferentes do cárcere, copiou praticamente a Lei Maria da Penha, quando ele trata das questões relativas a medidas protetivas, a ordens de restrição, né, que são proibições de afastamento, de contato, é uma cópia, porque quem introduziu isso foi a Lei Maria da Penha. Então, é perfeitamente possível que se conceda ao idoso vulnerável, ao idoso em risco, sim, a medida protetiva.